Olá, meus amigos, caros alunos. Eu tenho recebido alguns e-mails e algumas mensagens no Instagram com relação ao estudo de algumas bancas específicas. Eu gravei alguns vídeos de preparação de concurso e em algum deles eu abordei a temática de como que se deve preparar para as bancas, como é que você deve preparar para o seu concurso específico. Quando você mira um concurso específico, qual é a estratégia que você deve adotar para poder organizar o seu estudo e ter o melhor direcionamento, ter o maior êxito aí na sua aprovação. E aí alguns alunos me perguntaram, alguns leitores, sobre a questão de algumas bancas específicas. Esse ano de 2020 saiu alguns concursos e alguns concursos de bancas específicas, não são essas bancas tradicionais como CESP, FUNESP, FGV e etc. São bancas menores, por exemplo, concurso da magistratura do Rio Grande do Sul, que está sendo elaborado pela FAURGS, que é uma fundação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o concurso de procurador do município de Vitória, que está sendo realizado pela IBAD, salvo engano, é uma instituição bem específica. Então, qual é a dica? Qual nesse caso específico, como que deve ser a sua organização em relação a isso? Primeiro, observar o edital, obviamente, essa é a primeira dica básica. Vai lá, analise o edital, verifique se, principalmente no edital, além de, logicamente, verificar as matérias que estão previstas no edital, como é que vai ser o concurso, tudo isso que a gente já sabe sobre a preparação de concurso, a minha preocupação aqui específica é se no edital ele menciona quais são a quantidade de questões por matéria. Muitas vezes, alguns concursos ainda faz isso, vai separar a quantidade de questões. Por quê? Porque aí você vai ter já, de maneira muito facilitada, a visualização de quais são os assuntos mais cobrados. Os assuntos não digo, mas as matérias mais cobradas. Então você vai ter lá, por exemplo, as 5 matérias. Você vai ver lá quais são as questões por matéria e você vai definir então aquelas 5 questões, aquele modelo básico de estudo das 5 matérias mais cobradas. Por exemplo, direito constitucional, direito administrativo, tributário, processo civil e civil. Vamos supor que são essas 5 matérias, porque o edital está mencionando isso, porque ele diz quais são as questões. Mas muitos editais não vão fazer isso, só vão falar a quantidade de questões da prova objetiva e quais são as matérias. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tentar achar alguma prova similar daquela banca. No caso citado da magistratura do Rio Grande do Sul, por exemplo, da FAURGS, você teve 2 provas anteriores, salvo engano, que foi feito por essa mesma banca. Então, nesse caso, o que você vai fazer? Você vai baixar essas 2 provas, você vai analisar no computador e vai então contar mesmo quantas questões caíram sobre cada matéria. Com isso você vai delimitar, vai visualizar quais são as matérias mais cobradas. Isso é muito importante porque quando sai um edital de uma banca específica, você não tem muito tempo, normalmente 2, 3, 4 meses para a realização da prova. Então é um momento em que você já vai precisar revisar o conteúdo que você estudou. E aí você precisa priorizar as matérias mais cobradas. Então essa é uma estratégia muito eficaz. Você delimitar através das provas anteriores, sobretudo se é o mesmo cargo, quais são as matérias que foram mais cobradas. E você vai contar as questões mesmo e analisar essa prioridade com relação aos estudos. Então essa é a primeira dica fundamental de uma banca específica. A segunda dica vai ser o seguinte: você agora vai analisar o teor das questões. Por quê? Porque analisando o teor das questões, você vai visualizar quais foram os assuntos cobrados. E você vai analisar também o perfil daquela banca. Então, o perfil da banca é qual? É cobrar jurisprudência? Então analise e verifique, por exemplo, se cobra jurisprudência. Porque se não cobrar jurisprudência, nesse momento de revisão, é bater, por exemplo, em letra de lei. Então tem muita banca que foca muito letra de lei ou o que eu chamo de interpretação da lei, né? Não cai a letra de lei especificamente, mas cai uma interpretação, ou seja, um conhecimento sobre a letra da lei. De uma certa forma, você vai ter que estudar o teor da letra da lei. Então,
São duas coisas aqui interessantes. Primeiro, identificar o perfil da banca. E você só consegue identificar esse perfil, quando ele é uma banca específica, analisando as provas anteriores. Se você tiver, repito, uma prova da mesma carreira, maravilha, porque aí você vai ter aquela carreira e aquela banca que você vai prestar o concurso. E aí você analisa essa prova então. Se você não achar, né, vamos supor que a banca pela primeira vez está realizando aquele tipo de concurso. Então você vai baixar de provas, tentar achar de provas anteriores dessa banca, tá bom? E aí de outras carreiras, não tem problema. E tenta identificar o perfil da banca. Verifique se cai jurisprudência, se cai súmula, porque isso vai ser importante nessa reta do seu estudo, nessa reta final do seu estudo, esses 2, 3, 4 meses, para que você faça uma revisão de acordo com a demanda da banca. Então, se é letra de lei, você vai focar na letra de lei. Opa, se cai jurisprudência, fique atento em que tipo de jurisprudência. Ah, tá caindo mais súmulas. Então, algumas bancas cobram súmulas, não cobram qualquer jurisprudência. Então, foque mais no estudo das súmulas. Então, essa é uma estratégia muito rica que você pode fazer com relação a essas bancas específicas. Ah, professor, mas aonde que eu vou conseguir achar essas questões? Eu já dei essa dica. E aí não estou ganhando nada para isso, eu utilizo isso nos meus estudos. Que é o site, esses sites hoje, concursos, um deles que eu indico é o que? Concursos. Por quê? Porque lá tem os filtros que você pode utilizar. Então você procura por banca, procura, por exemplo, por prova, você vai poder achar a prova específica e baixar a prova. Você pode, por exemplo, colocar a banca e colocar o termo que você quer procurar. Então coloca a banca, por exemplo, que vai realizar a sua prova e coloca assim, jurisprudência no termo. Porque muitas vezes, quando cai jurisprudência, na ementa é citado a palavra jurisprudência. Coloque STJ, STF para ver se cai alguma questão cobrando o entendimento do STF ou o entendimento do STJ. Coloque a palavra súmula, porque você vai identificar se foi cobrada alguma súmula. Então, são algumas dicas para você tentar identificar esse perfil da banca, tá legal? Então, essas são as dicas práticas quando você encontrar realmente uma banca mais específica, uma banca menor, tá legal? Então, bons estudos, foque realmente no que você precisa, identificando as principais matérias, identificando o perfil da banca e vá no estudo direcionado com base nessa temática. E a terceira dica é, se você conseguir identificar nesse período quais são os temas mais cobrados, melhor ainda, porque você pode focar nos temas e você vai fazer isso com base nas questões. Tá legal? Grande abraço e bons estudos!